Portal Econews e Agro, hoje o maior portal do agro e político do estado do Tocantins, hoje está entrevistando lá no Bico, Luciano Vilela, que ele é engenheiro agrônomo, pecuarista e presidente da Probico. Como é que vai, Luciano? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite, pela entrevista. E eu queria aqui, antes de mais nada, né, e antes também do próprio Luciano se apresentar, queria aqui ressaltar uma questão importante. Hoje o portal Econews tem feito um trabalho muito forte aí na região do Bico. Nós temos, não só no contexto de divulgação de informações, mas também presencialmente, temos feito um destaque muito grande na região, que, diga-se de passagem, é uma das regiões mais importantes do estado e que muitas vezes não é dado a devida atenção. E nós temos o Bico, de uma forma muito especial, essa atenção, e entendemos a importância dela no contexto econômico, geográfico, populacional, enfim. Então, eu queria fazer esse destaque, porque muitas vezes não se fala muito em bico no Estado, e nós temos que levar essa bandeira, mostrar mais o bico, enfim, dar um destaque que realmente ele merece. É uma região mais do que produtiva economicamente, do ponto de vista de turismo, eu diria, e também ressaltar as belezas naturais aí que realmente encanta quem vai para aí, né? Quem conhece. E hoje eu posso dizer que eu conheço o bico. Bom, enfim, mas tirando esse preâmbulo, né, vamos dizer assim, Luciano, antes da gente entrar na questão do Probico, do contexto todo, né, que nós vamos abordar, fala um pouco aí da tua trajetória, porque você é um mineiro, né? Não parece, mas ele é mineiro, mas já tem coração tocantinense e um coração biquense, vamos até brincar dessa forma, né? Se você puder aqui sintetizar a tua trajetória, que a gente conversou nos bastidores. Queria, inclusive, já lhe parabenizar aí pela trajetória toda, de sucesso, de trabalho aí, enfim, de amor aí pela região. Então, Marcelo, eu sou mineiro da cidade de Tuiutaba e a minha família toda, tanto de pai quanto de mãe, são da cidade do Prata, em Minas Gerais. E esse Prata, por incrível que pareça, tem gente esparramada no Brasil inteiro, você não faz ideia. E é tudo parente meu, porque eu família é grande. E aí, como tem gente esparramada para todo lado, sempre eu tive a oportunidade de andar pelo Brasil, nas regiões rurais, de vários estados e polos, né, de desenvolvimento de fronteira agrícola. Sempre andando em casa assim, de parente ou amigo. Então, a nossa região é aquilo que o povo chama de cidade dormitório. Tem muita gente que mora lá, mas que tem negócio em vários negócios rurais em vários lugares do Brasil. Então, eu tive essa oportunidade na década de 90, eu andei muito pelo Brasil e achei o Tocantins uma coisa muito interessante em relação a tudo que eu via, principalmente na questão da logística, né? Da centralização, da proximidade com cidades, cidades polo grande, exportação, portos. E por esse motivo eu tive uma dedicação maior de conhecer o Bigo. Até muitas dessas viagens que eu estou te falando que eu fazia por amizade, por curiosidade, mas sempre com aquele interesse de uma migração para de expansão, né? Que é aquele negócio do preço das terras que valoriza em determinados lugares e continua as fronteiras agrícolas mais baratas. E são janelas de oportunidade pontuais ao longo do tempo, que se você não aproveitar também depois, já perde o sentido, entendeu? Então, de, no final de 2003, eu comprei essa fazenda aqui no Bico do Papagaio, que é a Fazenda Araguaiana, em permuta com a fazenda no município do Prata, uma fazenda centenária que tinha sido dos meus bisavós e foi aquelas fazendas familiares mesmo, né? Patrimônio de família, e nós conseguimos fazer um negócio que parecia muito interessante e viemos com a cara e coragem, viemos de mudança. Estamos aí fazem 18 anos. Na época,
quando nós saímos de Minas, a gente estava com a sensação de que a gente estava produzindo muito tecnificado, tipo querendo pôr dois andares na terra. Agora nós vamos expandir a terra, que é a motivação, né, de grande parte das pessoas que fazem esse tipo de estudo e tomam essa opção, falando, realmente está na hora, quase todo mundo pensa nessa expansão territorial, pensando em abaixar o nível tecnológico e aumentar em escala, né? Mas é que a produtividade vem em cima e tudo torna-se do mesmo jeito, e hoje nós já estamos trabalhando com tecnologia aqui também. Eu achei que ia ter um descanso, mas durou pouco. Entendi. E até te fazer uma pergunta, Luciana, que eu acho que é bacana. Você que vem de uma família, né, de origem da terra, vamos colocar assim, né, da área rural, tudo bem também, você é formado no segmento, mas você desde criança sempre falou, vou mexer com a terra? Isso foi. é, Rapaz, mas você fez uma pergunta boa. Quando eu tinha uns 8 anos, a minha mãe uma vez perguntou para mim o que que você quer quando Você crescer. Eu falei, quer- fazendeiro. é, Rapaz, aqui deu uma preocupação nela, porque ela achava que com isso eu não fosse estudar. Ela achava que eu ia só pular para dentro da porteira e agarrar no mato, né? hum, Mas aí ela teve uma preocupação muito grande. Eu, com 14 anos, ela me mandou para estudar fora, hum, exatamente para eu não pular para dentro da fazenda e não querer sair mais. entendi. Aí o tempo passou, eu estudei, voltei por questões das ironias do destino, eu acabei voltando pouco tempo de trabalho para fora, eu voltei para dentro da fazenda onde eu fui criado. E lá eu desenvolvi um trabalho durante 7 anos. Mas depois nós Tocantins e já estamos aqui há 18. São aquelas coisas que são do coração mesmo, né? Eu acho que eu nasci para isso, eu gosto disso, eu me formei, já que a minha mãe me obrigou a estudar, eu fui estudar alguma coisa a ver, né? Tá Uma certo, certa tá certo. afinidade. Sim. E eu te perguntei isso justamente porque é muito comum, né? Não necessariamente os filhos seguirem a tradição familiar, vamos colocar assim, né? E aí estou falando de qualquer área, não necessariamente só na parte Sim, de fazenda, de terra, da área rural, né? Enfim, mas muito interessante. Então tá no sangue mesmo, tá no seu, sim. mais do que o sangue, tá no seu DNA, no sentido Ah, literal. Não, bacana, bacana. Bom, outra coisa que também acho que é importante lhe perguntar, que está dentro do que a gente estava conversando nos bastidores, Luciano. Como eu estava mencionando há pouco, o Bico é uma região do Tocantins muito importante, de novo, eu ressalto, né? E muitas vezes muito carente de algumas questões aí que não vem ao caso de nós entrarmos hoje no mérito. E você hoje também é presidente da Probico, né? sim. Enfim, uma entidade hoje relevantíssima aí na região, que está desnudando no sentido de mostrando a importância do bico, dentro até do que eu fiz menção instantes atrás. E eu queria que você apresentasse para a gente, né, para o público, né, que talvez não, eu tenho a certeza, muita gente que vai estar nos vendo agora, né, nos vendo eventualmente até escutando, não conheça a Probico. E a Probico é uma instituição muito importante de relevância que tem se destacado hoje no estado do Tocantins, dentre a importância que ela tem. Então, Marcelo, a Probi, ela foi fundada em 2016, em fevereiro de 2016. Já tem mais de 7 anos. Naquela época, a nossa maior preocupação era a integração entre os participantes dos diversos municípios do BRIC, né? Uma maneira de aproximar as pessoas, um intuito forte na área da integração de atividades rurais. Então, aqui é uma região que vem desenvolvendo uma certa diversificação, então a gente quer aproximar essas atividades para não deixar cada segmento
separar do outro como se fosse concorrente, entendeu? Mas, nesse sentido, a gente tinha as câmaras setoriais de fruticultura, silvicultura, piscicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, lavouras anuais. E o nosso início, a gente tem até hoje, mas começou com o intuito de fazer regularmente os dias de campo na fazenda de um anfitrião, cada dia de campo preferencialmente com atividades diferentes, para poder exatamente mostrar essas possibilidades de diversificação, né? Então, a nossa primeira atuação foi essa, para que as pessoas pudessem trocar entre si as dificuldades administrativas, as dificuldades de insumo, de mão de obra, de logística, tudo, e também as questões técnicas, né? O que, que cada um está fazendo diferente do outro, que possa servir de exemplo, que possa ser aberto a uma crítica também. Eu acho que esse é uma das melhores coisas desses dias de campo nossos, é que aquela pessoa que está sendo o anfitrião, que abre as porteiras para receber os outros, ele não está ali para mostrar o que ele faz e ensinar, ele está ali também para ser criticado de maneira construtiva por aqueles que vão lá ver o que ele está fazendo e falam: "Oh, essa coisa aqui eu faço diferente na minha fazenda e tal, e dá certo assim." O nosso primeiro intuito foi esse, e eu digo que ele teve êxito, né? Porque a turma cresceu, o interesse cresceu e haja visto que nós realmente estamos aqui no Bico hoje com índices de tanto de produtividade dentro de cada atividade de maneira significativa. Como diz o outro, nós não somos muito bobos, não. Está indo para frente. Aí, o que acontece? No ano 2020, nós alertamos para a necessidade de ter uma atuação mais institucional, mais política, no bom sentido da palavra política, uma política participativa, uma política de interesse. Não aquela política que o brasileiro está acostumado a pensar, a política eleitoreira, né? O brasileiro tem esse negócio de falar o ano da política. Não, a política é todo dia, toda hora, ela não tem um ano da política. Sim. Então, é essa política participativa mesmo, porque você pensa o quanto que o governo, seja ele federal, estadual ou a própria justiça, interfere nas nossas tomadas de decisão, naquilo que a gente tem que fazer, né? Através de portarias, de leis e tudo. Então, essas coisas descem para a gente de cima para baixo e a gente fica obrigado a cumprir e aceitar. E tem muitas coisas que são impraticáveis, né? Tem muita coisa feita nos gabinetes aí com ar-condicionado que de dentro da porteira não funciona. E aquilo, às vezes, é uma portaria. Fala, nós temos que participar disso, nós temos que dar os pitacos lá e falar como é que funciona, como é que é prático. Nós não queremos impedir o avanço das regulamentações, nós queremos que elas sejam praticáveis, plausíveis e que elas tenham motivo de existir. Por esse motivo, nós fundamos uma associação, que é o PROBIC, nós formalizamos o PROBIC em forma de associação e já temos algumas ações institucionais funcionando já. O que você queria destacar agora com a legalização, efetiva, ponto de CNPJ, essa coisa toda, né? O que você gostaria, acharia interessante destacar, que estávamos conversando também fora do ar, até já a questão da regularização das áreas que estão sob júdice, por exemplo. Sim, então, o motivo principal, que foi o mote da gente falar, temos que fazer o Probico de maneira institucional, foi para poder defender uma questão judicial que o Estado do Tocantins ele titulou terras pelo Instituto Itertins e, por questões de sucessão da antiga Lei de Segurança Nacional, elas teriam atribuições
do governo federal, através do GETAT ou do INCRA. Houve essa sobreposição de poderes. E o Intertins, ele titulou algumas terras. O Estado teve essa sobreposição de atribuições na titulação de várias áreas. E o INCRA, o governo federal, através do INCRA, entrou numa ação no ano 90 e poucos, a ação tem mais de 20 anos, querendo que aquela atribuição voltasse para o governo federal. E isso daí foi parar no Supremo. No ano 2016, teve uma decisão onde o Supremo, de maneira monocrática, definiu que o governo federal tinha razão e que aquelas terras não poderiam ter sido tituladas pelo Intertins. E outros estados, como o Amapá e Roraima, tinham passado pela mesma situação e eles conseguiram, mesmo depois das titulações, resolver. Eu falei, então nós temos que fazer igual eles fizeram. Por quê? Porque era uma briga de dois cachorros grandes, União Federal e Estado do Tocantins. E a decisão que o Supremo fez, com todo respeito, quem está pagando o pato é o cidadão, que ele não é nem autor e nem réu da ação. Cancelados de maneira. Virou papel de pão. Do dia para a noite, a escritura vintenária em cartório virou papel de pão. Isso daí é inaceitável, porque o Claro. cartório ele é quem tem a fé pública, Fé ele pública, dá a fé falar isso. pública do Estado, né? Isso daí, o cidadão, quando vai comprar uma terra, ele vai no cartório, ó, tá tudo ok, tá. E depois de 10 anos, 20, fala que não tá. Isso aí com perdão da palavra, mas isso é uma sacanagem. Até assim, é como se fosse um estelionato, você está vendendo que não é seu. Sim. Aí, por conta disso, nós entramos, contratamos um advogado, fizemos uma ação coletiva, em nome de todas as pessoas prejudicadas por essa decisão que a gente considera injusta, e convidamos o Estado, através do Clebson, que é o procurador-geral do Estado, a fazer com a gente uma ação, certo? Então, o nosso advogado, ele está parceiro da Procuradoria-Geral do Estado para resolver isso daí, e já está mexendo, e vai dar certo, com fé em Deus. Só para você ter uma ideia da gravidade, se a gente não conseguir isso, hoje, tem mais ou menos uns 500 títulos cancelados no município de Araguatins e São Bento. Os de São Bento estão suspensos, porque a decisão para São Bento veio depois, e lá tomou uma atitude diferente. Os de Araguatins estão cancelados. Só que a mesma lógica que foi aplicada nesses dois municípios, se for aplicada em todo o estado, segundo o próprio Intertins, ela pode chegar a mais ou menos 5 mil propriedades. É uma coisa assim, de muita preocupação. E o governador Vanderlei, totalmente disposto a resolver através da Procuradoria-Geral do Estado. Você perguntou o que nós já estamos fazendo, né, de maneira institucional. Nós já tivemos 2 reuniões com o governador e parte do seu staff, que teve o secretário o Jaime Café, da Agricultura, com pessoas da polícia. Até eu queria parabenizar o governador, que ele criou, por também demanda nossa aí de segurança no campo, através dessas Bacana. ameaças de movimento MST, aí, com abril vermelho e um perigo danado. Ele criou um destacamento para o norte, certo? Um destacamento da polícia com sede em Araguaína, que tem uma autonomia em relação a Palmas. Aquilo que você começou falando, o negócio do bico,
é uma região isso, aquilo, tá. Um dos maiores problemas talvez seja essa questão da distância, da centralização de tudo no estado em Paulo, né? Então, foi uma das demandas nossas em relação aos órgãos mesmo, ter um pouco de autonomia regional, né? A gente está falando especificamente do Naturatins, e agora da polícia, que ele criou esse destacamento aí, e é o coronel Márcio Miranda, que vai ser o coronel-chefe aqui de toda uma Polícia Norte com uma série de autonomia, vamos dizer assim. Entendi. Certo? Até te fazer uma pergunta breve aqui, dentro, para não perder o fio da meada. É, Então, eu posso, eu vou te perguntar, mas eu posso já perguntar e entender que o governador tem tido uma presença atuante no sentido, no bico, na questão da Probico, no sentido da questão da segurança, querer, de alguma forma, acelerar o processo de regularização jurídica dessas pendências que você acabou de mencionar, da questão da segurança propriamente dita, do ponto de vista de invasão. E o governador ele tem demonstrado ações nesse sentido com relação à Probico, vamos colocar assim? Sim, eu falo do governador e eu queria também ressaltar a participação de dois deputados aqui da região, que é o Winston Gomes e o Amélio Cais, que, por sinal, é o presidente da Assembleia Legislativa, aqui da cidade de Augustinópolis. Eles também têm ajudado muito a levar essas demandas para o governador. A maçonaria de Augustinópolis, ela deu uma comenda para o governador por conta da posição pública dele em relação a esses desmandos de invasão de terra e tudo. Ele foi um dos primeiros do Brasil que se declarou publicamente e espontaneamente de que aqui não, aqui no Tocantins nós vamos seguir a lei, né? E a polícia vai ter autonomia. Na cidade de Araguatins funciona o batalhão da Patrulha Rural e ela já, no estado inteiro, a Patrulha Rural já está recrutando de um processo seletivo aí de algum tempo já, mas está efetivando agora e dando treinamento específico com a série de novos contratados, né, para essa função. E aqui em Araguatins, o Major Lemos, que é o chefe geral da Polícia Militar, ele instrui a todos os produtores rurais que façam o seu cadastramento na patrulha rural, onde a propriedade é georreferenciada ao ponto da sede, ela é vinculada a um número de socorro e ao telefone que a pessoa usa por WhatsApp. É um canal de comunicação que aonde a pessoa der a mensagem lá, já cai o ponto de referenciado, aonde a patrulha tiver, ela vai, os mais próximos vão atender aquele local para poder sanar alguma invasão, algum roubo, alguma, é, sei lá, confusão, coisa de polícia mesmo, né? Então, o Major Lemos, ele foi quem nos alertou a colocar o máximo de propriedades dentro desse sistema da patrulha rural e desde o dia que ele colocou para a gente essa possibilidade, tem aumentado muito o número de propriedades cadastradas. As propriedades cadastradas elas são identificadas por uma placa com o número dela nos locais mais visíveis, assim, talvez a entrada da fazenda, ou onde começa a fazenda, numa divisa, numa estrada. Então, aquela fazenda já fica identificada como sendo participante desse projeto da Patrulha Rural. Entendi. Inclusive, Luciano, queria aqui destacar e elogiar ao mesmo tempo, a questão desse trabalho de vocês, e em especial seu, digo, no sentido de estar à frente, da questão da importância aí do associativismo, do cooperativismo, da união faz a força, no sentido literal e no sentido de ação efetiva, né? Com a criação Sim, formal da Probico, porque justamente está todo mundo aí, de novo, uma região importante, com grandes números econômicos, que é de fundamental importância para a economia do Estado,
para poder justamente fazer com que isso possa não só reverberar, mas ter resultado do ponto de vista prático, né? No que É, tange a questão do agronegócio local. eu acredito que o resultado prático ele acontece em duas etapas. O primeiro é a decisão de fazer. Eu estou dizendo o resultado prático em termos da participação política, assim, da gente mostrar uma demanda e ser atendido. Ser atendido tem a questão do primeiro contato. Você fala, não, eu tenho um compromisso com o governante ou com o presidente de um órgão, coisa de que vai fazer. Então, aquilo já é um primeiro passo, depois tem que ser colocado em prática, certo? Então, nesse dia que o governador veio em Augustinópolis e nós levamos as nossas demandas para ele, nós levamos 5 demandas. Uma é a questão de infraestrutura, de logística, que ele já tinha falado dela antes da gente mostrar a demanda. Eu falei, então essa está tranquilo. Sim. Mas as outras 4 demandas específicas, nossa, essa questão da regularização fundiária já foi atendida, ela não foi só demonstrado interesse, porque o nosso advogado já está trabalhando junto com a Procuradoria-Geral do Estado, certo? A questão da segurança no campo, que a gente estava tanto parabenizando ele pela postura, mas ao mesmo tempo cobrando um canal de comunicação, também já foi atendida através dessa ligação com a patrulha rural e que as portas abriram para nós através do contato direto com as pessoas de comando dentro da Polícia Militar. Nós tivemos também uma demanda naquele dia, isso tudo que eu estou te falando foi formalmente apresentado em forma de pouco mais de um mês. Nós tivemos uma demanda da centralização. No caso, foi dado o exemplo do Naturatins, que ainda não aconteceu, mas essa da polícia já aconteceu, está em obra, está acabando de ser construído em Araguaína, já um destacamento para nós aqui. Sim. E a outra demanda que é essa do licenciamento ambiental, também foi mostrado a intenção, mas como ela é uma questão mais de estudo e envolve legislação, envolve gente para fazer, essa ainda está no campo, vamos dizer assim, das intenções. Mas é porque nós temos aqui atividades que elas estão sendo executadas há 50 anos e elas não têm licença ambiental, porque tem um arcabouço aí enorme de regra, de lei contraditória entre Estado e federação e um monte de coisa que acaba sendo um labirinto. Mas essa, nós vamos chegar lá, nós vamos dar conta, certo? Não. Luciano, antes de encaminharmos para os encerramentos, ou para o encerramento, melhor me expressando, a gente, você pudesse dar alguns dados, né, sobre o bico, né, para mostrar a relevância, a importância da região aí, em especial de vocês aí da Probico. Se você puder mesmo fazer alguma menção de valores, de cabeças de gado, laticínios, essa pujança econômica aí, para ficar bem explicitado para quem está nos assistindo. Ô, Marcelo, o Bico do Papagaio, como quase todo o estado do Tocantins, ele é essencialmente rural. A pouca indústria que existe é a agroindústria e muito voltado na parte industrial ao leite. Nós temos aqui em 25 municípios 12 laticínios, atividades rurais para dentro da porteira. Nós temos 7.300 pecuaristas no Bico Papagaio. Esse contingente detém um rebanho de 1.040.000 cabeças de gado, que representa hoje já mais de 10% do rebanho do estado de Tocantins. Nós temos a piscicultura maior, de longe a maior piscicultura do estado de Tocantins. Hoje a gente tem 6.000 toneladas de pescado com 533 piscicultores. Nós temos 16.000 hectares de reflorestamento, né, de lavouras de florestas plantadas,
e 23 mil hectares de lavouras anuais, entre milho e soja, com uma possibilidade de aumento exponencial nos próximos anos para essa atividade, principalmente voltada à tecnologia da integração lavoura-pecuária, porque a região ela também tem uma vocação muito forte para a pecuária, muito boa para a pecuária em termos produtivos, porque a seca aqui é uma seca relativamente branda em relação a outras regiões, e então, de forma alguma, a pecuária vai perder pujança em relação a novas atividades, elas sempre vão entrar de maneira integrada, e uma beneficiando a outra. Perfeito. Tem um detalhe também que eu queria destacar, até nos números que você colocou, mas uma questão bastante emblemática, que o Tocantins, de fato, o que segura a onda aqui do estado, falando de uma forma mais popular, é realmente o agronegócio. Hoje é, o estado orbita, né, dentre essa atividade que não só no estado, mas como o nosso foco aqui é o estado, então por isso que eu estou focando no estado. Mas a nível de Brasil, se a gente for colocar, é o agronegócio que segura a onda, né? E muitas vezes isso não é muito explicitado, ou melhor dizendo, isso não fica muito claro para as pessoas. Ou seja, praticamente tudo, vamos dizer assim, ou o principal, tem alguma, é oriundo do agronegócio, da onde veio a receita, para onde vai, etc. e tal. Então, eu queria fazer esse destaque, queria que você fizesse uma observação, e já aproveitando também, para não nos estendermos muito, queria aqui ressaltar a questão da importância da agroindústria, que agora tem um movimento da Assembleia Legislativa, inclusive nesse sentido, acho que queria ressaltar, com relação a, a otimizarmos cada vez mais o agronegócio com relação à agroindústria aqui também, e isso também em todo o estado, e aí também no Bico, no momento oportuno, para que nós possamos potencializar ainda mais a renda, o crescimento aqui do nosso estado, né, Luciano? Sim, vou começar de trás para frente. É que eu falei muita coisa assim. Sim. Mas a questão é o seguinte: tudo que a gente puder fazer para agregar valor no nosso produto, ela vai trazer mais empregabilidade, vai trazer maior circulação do dinheiro, certo? Então, isso aí é inquestionável. Nós temos uma infraestrutura de escoamento, de logística invejável em relação à região norte do Brasil, certo? Eu acho que o estado de Tocantins, nesse ponto, é disparadamente o mais preparado, e isso tem que ser levado em conta nessas questões macro de planejamento e desenvolvimento regional. Então, cabe sim esse pensamento, cabe, tem demanda, tem logística e tem matéria-prima adoidada, certo? Então, eu acredito que esse deve ser um foco do pensamento, da visão governamental, inclusive. Agora, quanto a essa questão da exposição da nossa importância do agronegócio para as pessoas em comum, né, para o brasileiro médio, vamos pensar pelo lado da distribuição demográfica do Brasil. Né? Há pouquíssimo tempo, o Brasil tinha 80% da população rural. Aí, se você fala isso para um menino de 20 anos para trás, o que é isso? Mas o que é 50 anos atrás, É, 60 anos atrás? Né? Então, na década de 50 era 80%, a década de 50 foi ontem. é. Né? A coisa foi muito ligeira, essa transformação demográfica, que hoje, de cabeça eu nem sei, mas aí inverteu. Né? Houve uma inversão, mas a gente tem que enxergar o estado do Tocantins como o rural, sendo as pequenas cidades também. Ela não deixa de ser rural, ela vive da atividade rural. Quantas pequenas cidades, menos de 10 mil habitantes, tem no estado do Tocantins? Qual a diferença de uma cidade dessa para o estritamente rural? Certo? Tem a questão da medicina, tem a questão do transporte, tem a questão da escola,
mas o convívio das pessoas com a atividade rural continua sendo 100%, certo? Nessas cidades. Então, para essas pessoas, talvez seja mais simples, mais fácil elas entenderem a importância da atividade na vida delas, porque elas estão ali, muito próximas, né? Agora, se você pensar nas cidades médias e grandes, existe um desvinculamento muito grande das pessoas da vida do campo, né? A pessoa não tem noção do quanto que aquilo participa da vida delas. E cabe a nós contarmos de maneira mais educativa e elucidativa do bem que a gente faz como atividade econômica, mas também como a questão da influência na vida das pessoas de maneira específica, da alimentação, do vestuário e dos próprios empregos urbanos, né? Então, se a pessoa trabalha num posto de combustível, ali tem algo que veio do agro, certo? Se a pessoa trabalha numa loja de roupa, aquilo ali, sem o agronegócio, ela não tinha aquele emprego dela de loja de roupa, porque as roupas são feitas de produto do agro, certo? Essa conscientização da população urbana, ela é importante de ser feita de maneira, em primeiro lugar, mostrar que esse agronegócio tem muitos anos já. E essa difamação que acontece, eu não sei por causa de quê, como se a nossa atividade fosse uma atividade que depredasse o meio ambiente ou que fosse negativa ao meio ambiente, ela, no meu ponto de vista, ela tem que ser esclarecida, porque errada eu sei que ela é. Isso aí é intrínseco de mim pensar que esse pensamento está errado. Mas não adianta só eu pensar, ah, esse povo está pensando errado. Eu tenho também que mostrar o que é o certo, né? Cabe a nós, cabe a mim, produtor, cabe a você, comunicador, com levar esse conhecimento para o povo. Então, qual que é a primeira medida numérica de que essa degradação que é tão propalada e existe na atividade agropecuária é falsa? É o seguinte: quando você encontra uma terra à venda em qualquer lugar do Brasil, os anos de agricultura daquela terra são usados pelos vendedores ou corretores como um motivo de agregar valor no produto, é uma justificativa de um preço que ele próprio pode estar achando alto. Ah, estou pedindo 100 mil reais o hectare, mas tem 30 anos de agricultura, certo? Então, essa justificativa aí é a prova numérica de que anos e anos de agropecuária não fazem mal para o meio ambiente, pelo contrário, é um recurso natural e finito do homem se ele não trabalhar a preservação ou a melhoria. Mas aí o próprio negócio dele também vão ter os dias contados. Então, a preocupação do produtor em relação não só de conservar, mas de melhorar os seus índices produtivos e técnicos, ela está estritamente linkada com a necessidade de melhorar também o meio ambiente. Certo. É Não muito sei se bem eu dei conta de colocado. responder todas as suas perguntas. Não, não, deu sim, deu sim. E essa sua colocação, eu acho que ela foi é, fundamental no sentido de clarear para as pessoas um pouco mais sobre alguns temas polêmicos polêmicos assim no sentido de falta de conhecimento das pessoas no âmbito mais geral. Aí sim, né? As pessoas ditas da cidade, né? Vamos dizer assim, né? E outra questão que eu acho que iria já lhe perguntar. A gente falou vários assuntos aqui, enfatizamos muito a região, obviamente, do Bico, falamos muito sobre a entidade que você está presidindo, fazendo um trabalho aí, por sinal, excepcional aí, de fundamental importância ao Probico. Mas algum Obrigado. outro ponto que eu não perguntei, que deveria ter perguntado, que você acha relevante colocar também, Luciano? O que eu acho mais importante assim desse assunto que nós falamos, que talvez não tenha sido dito, é essa necessidade
dos produtores rurais se organizarem regionalmente, igual aqui nós temos o Probi com a região geográfica delimitada, mas cada micro-região do estado, dentro dos seus estados, ter também esse tipo de coisa, para poder ter aquele sentimento de autopreservação de classe, né? Autopreservação, inclusive, nessas questões políticas aí, de mostrar as suas angústias, as suas necessidades para o poder público e ter o lugar, o momento de assentar, levar ideias. Eu acho que isso daí funciona de maneira institucional. Igual existe o Probico aqui, poderia existir em cada micro-região do estado a sua associação com os produtores, com aquela demanda específica daquele lugar, e também nessa questão que nós começamos a falar, que é o início do Probic, essa parte da troca de experiência, né? Eu acho isso importantíssimo, porque existindo essas oportunidades de uns visitar os outros de maneira cadenciada mesmo, tudo marcado, ó, dia tal, tem tal lugar, não é uma festa, é uma visita em campo para ver uma determinada tecnologia que está sendo aplicada, a pessoa que está ali vendo, ela filtra o que daquilo serve para a condição dela, o que não serve, né? É, ela sugere para o anfitrião as coisas que poderiam ser diferentes. Eu acho que isso aí é importantíssimo, né? Para poder a região desenvolver como um todo, tendo as suas soluções locais para os problemas locais, né? Tem muita coisa que às vezes não está no livro de escola, não está na universidade, mas está no seu vizinho a solução. Não, eu concordo com você. Inclusive, queria fazer uma observação muito rápida. Eu que rodo o estado literalmente, por sinal, o estado é muito grande, né? Parece que é pequeno, mas não é, é gigante. E realmente falta realmente é, é, o que você acabou de mencionar com relação a cooperativas mais direcionadas, né? Associações mais direcionadas do ponto de vista mais micro mesmo, né? Só que aí tem um ponto só que só vou deixar no ar para as nossas próximas conversas e discussões. Também eu acho que falta, talvez não haja isso em larga escala, do ponto de vista micro, né? Eu quero dizer. Porque tem pessoas que têm que se dedicar para poder tocar isso para frente, como você tem feito isso de forma brilhante aí. Eu acho que isso também eu acho que é um ponto que acaba. Então nós acho que temos até que fazer o seguinte: nós que estamos nesse meio de comunicação, no meio do agro, enfim, nós temos que estimular, nós temos que criar situações, incentivos para que mais pessoas saibam que tem que dar cara a tapa, no bom sentido da expressão, para poder ter uma melhor situação do ponto de vista regional, ou melhor dizendo, micro-regional, né? Para poder Sem criarmos uma dúvida. escala, uma escala, eu quero dizer, né? Uma escala. Uma das maneiras disso acontecer, eu aprendi num grupo de casais da igreja que eu participava quando eu morava em Imperatriz. É É, que todo mundo do grupo é obrigado a um determinado momento ser o coordenador do grupo, né? Então a pessoa ela se desafia a estar na frente em determinado momento. Então para isso ela vai ter que vencer aqueles medos ou aquelas dificuldades que todo mundo tem. E eu acredito que o agropecuarista tenha mais do que os outros por ter uma vida particular mais isolada dentro do seu negócio, da sua propriedade, e isso daí torna, às vezes, um pouco arredia as pessoas dessa exposição. Mas ela é treinável, ela não é difícil, não. Tudo que é treinável é vantajoso. concordo com você. Vamos ampliarmos esse assunto para pulverizarmos ainda mais. E uma outra coisa também, antes de encaminhar para a sua mensagem de encerramento, você um bate-papo aqui muito bom, muito diversificado do ponto de vista de temas, inclusive, né? O que enriquece, inclusive. É, eu gostaria que você fizesse alguma menção sobre o nosso boletim, o boletim que ficou referência no agro hoje,
que é o Boletim Agroeconômico e Empresarial, com a cotação atualizada das principais culturas, tanto do ponto de vista da pecuária quanto da lavoura, né? Enfim, com mais alguns outros dados, inclusive de forma regionalizada. Eu queria seu comentário com relação ao nosso boletim, acho que é importante. Sim. A questão do boletim, especificamente do seu boletim Econews e Agro, o que eu acho mais importante é essa cotação regional dos preços e trazer isso de maneira imediata. E muitas vezes a pessoa procura certas informações e aquilo vem com um delay de 2, 3 dias, e principalmente de outras regiões. Isso daí já não serve para tomada de decisão quando você não tem essa acurácia que aquilo ali é verdadeiro, aquilo ali é recente, né? Então, ele é uma ferramenta que ajuda muito na tomada de decisão, principalmente aquela decisão imediata sobre a venda, sobre a compra, sobre as necessidades de expansão de cada negócio e tudo, para ver para onde o mercado vai, né, Marcelo? Porque também não adianta só informação em cima da mesa. Ela é mais uma coisa que ajuda a gente a enxergar o futuro também, né? A tendência, tudo isso daí, quem acompanha o boletim está lá todo dia vendo, está vendo para onde vai, né? Basta ter observação e, como diz, cada um tem que conhecer seu negócio para poder tomar suas decisões. Quanto mais ferramenta, quanto mais informação tiver, melhor. E entre elas, saber usar as informações também. Não, tá certo. Justamente esse é o nosso principal objetivo, de dar essa referência, porque até antes do nosso boletim, que é importante aqui até ressaltar, que já estamos há 2 anos com o boletim, essa informação ela não se tinha no Estado. E aí, poucas as pessoas tinham a informação de como conseguir, enfim. Então, hoje, tá a forma, simplificamos isso, né, para poder justamente estimular o agronegócio, para estimular o desenvolvimento aqui do Estado. Mas, enfim. E caminhando para o Ô, final, Marcelo, Luciano. eu quero. Sim, Eu- é. pode Não, eu falar. queria justificar isso que você falou agora numa experiência prática aqui. Hum, Você sabe que existe o diferencial de base, né, do preço da roupa do boi entre o Tocantins e São Paulo. sim. Tem vezes que esse diferencial é muito grande, como está acontecendo agora, tem época que é bem mais discreto. Mas a gente que anda no interiorzão aí, comprando bezerro, que é uma grande parte do meu tempo de atuação profissional aqui é essa, e muitas vezes eu já vi os vendedores justificando o preço altíssimo que eles pediram com aquelas cotações de boletim brasileiro lá do estado de São Paulo, mas bezerro de 2.800 conto, e aqui no Tocantins às vezes era 1.000. Então, por quê? Por falta de uma informação regionalizada. Então, essa especificidade da informação dentro do estado, dentro da microrregião, ela tem uma importância até para a gente poder, vamos dizer assim, criticar, né, essas conversas fora da base aí. Opa, mas peraí, do que você está falando? Por acaso você está falando do Eco News e Agro ou você está falando lá do CP de São Paulo? Sim, 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 sim. Que completamente diferente. E ainda eu observo muito nas minhas andanças pelo estado que o pessoal usa muito CPE. Tudo bem, eu acho que o CPE é importante, não há dúvida. Mas é com determinado referencial, não no sentido focado, né, aqui no Tocantins, né? Porque senão fica disforme, né? E aí desconfigura É tudo, né, isso. do ponto de vista de negócio, né? E até na argumentação, ela fica até Argumentação. fica falaciosa, eu diria, para usar uma palavra bonita aqui, né? Né? Tá certo. Enfim. Luciano, e qual mensagem que você gostaria de deixar aqui para o nosso público, para o nosso público, eu digo para o Tocantins, para o Bico, para o Estado como um todo? Bom, eu vou aproveitar de todo o assunto que nós falamos, foi direcionado para a nossa atividade rural e também nessa representação classista, vamos dizer assim. Sim, Eu acho que a mensagem que eu tenho para dar nesse assunto específico agora, para esse público,
seria de que juntos somos mais fortes. Vamos dar valor nisso e tanto medir a nossa força como mostrar ela para fora também. Bom, você falou uma frase que falou e disse, né? Eu tenho utilizado esse jargão ultimamente, resume tudo. Mas alguma observação adicional que você queira comentar ou falou e disse, como eu coloquei? Vamos deixar essa tarefa de casa aí para as pessoas pensar do quanto quer dizer esse jargão. Como você diz, é um jargão, é popular, todo mundo já escutou isso alguma vez, mas põe no fundo da consciência e imagina a abrangência disso, certo? Então, essa seria a minha mensagem para pensar mesmo na importância desse jargão. Não, perfeito. Bom, Luciano, queria agradecer aí teu espaço aí na tua agenda aí com relação à nossa entrevista, agradecer, o papo foi muito bom, nosso bate-papo, aliás, foi muito bom, né? Muito esclarecedor, vai clarear, vai reverberar não só no Bico, mas no estado como um todo, as ações da Probico, enfim, essa coisa toda, né? Então, queria mais uma vez te agradecer, pelo espaço e em breve estaremos aí falando pessoalmente também. Muito obrigada. Eu que vou agradecer demais a sua presença e agradeço por hoje essa oportunidade. Mas faço questão da presença do Eco News e Agro aqui no nosso dia de campo, dia 27 de maio, onde o assunto vai ser, entre outras coisas, mas o foco principal é a integração agricultura-pecuária no Bico do Papagaio. Tá bom, então vamos dar luz e vamos divulgar o dia de campo do Probico. Tá, Tá João? bom? Luciano, obrigado então. Satisfação em falarmos e um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Com Deus.